Vamos falar sobre essa pesquisa, que o Brasil é o principal região do país, do planeta, em que estuda esse tema. Nós vamos, na nossa apresentação, nós vamos fazer um recorte em 4 partes. Nós vamos fazer uma introdução, onde nós vamos mostrar os princípios do processo de remineralização, falar um pouco da história da pesquisa sobre esse tema no mundo e no Brasil. Depois vamos colocar alguns conceitos e definições associadas à questão legal e também aos tipos de remineralizadores que nós temos, especialmente no Brasil. E, por final, nós vamos falar sobre as demandas de pesquisa que nós temos para desenvolver esses produtos daqui para frente. Nós temos... então, nessa introdução nossa, desde o início, nós temos que comentar que esse processo da remineralização, ele começa, na realidade, logo após o último aquecimento global, que aconteceu em torno de 10 mil anos, entre 12 mil e 10 mil anos atrás, quando toda a humanidade já ocupava todos os continentes do planeta. Então, isso é um fenômeno que acontece junto com o desenvolvimento da própria agricultura. Então, o aquecimento global aconteceu a partir de 12 mil anos atrás, e a partir daí, nós tivemos uma transição do tipo de atividade que nós tínhamos antes, que nós éramos coletores e caçadores, e nós tivemos a Revolução Agrícola, que aconteceu muito recentemente na história humana, né? É uma história humana que tem 200 mil anos, e a agricultura só aconteceu nesses últimos 10 mil anos. Aí nós temos vários sistemas de produção, o slash and burn, que é muito típico nesse período nos ambientes tropicais, a agricultura hidráulica para as grandes civilizações, que continua até hoje, e recentemente a Revolução Verde, especialmente nos últimos 50 anos no Brasil, e agora nós estamos passando por uma transição para a Revolução Sempre Verde. Quando a gente pensa na questão da agricultura, essa transição de coletor e caçador para a agricultura, ela aconteceu exatamente no período de aquecimento, né, que possibilitou o homem criar a agricultura. Isso propiciou uma abundância de produção de alimentos. Isso gerou o crescimento da população. Com isso gerou tecnologia. Com tecnologia foi necessário conquistar mais terras, e aí esse processo é um processo que gerou desde sempre a expansão desses últimos 10 mil anos, a expansão da população e uso de recursos naturais. E por causa da agricultura que nós temos os centros urbanos, senão nós continuaríamos correndo atrás da nossa comida como caçadores e coletores. Então, a agricultura é responsável por essa grande transformação da humanidade nos últimos 10 mil anos. Então, quando a gente olha, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o homem teve que escolher plantas para o desenvolvimento da agricultura. Então, esses ambientes são ambientes onde tem os centros de origem, tanto nas Américas, na África, no Crescente Fértil, na Ásia, né? Nós temos vários centros de origem das plantas que a gente cultiva. E são as mesmas plantas desde o início da agricultura. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é como é que são esses pós de rochas naturais, como é que a natureza produz pó de rocha. Então, o primeiro tipo que eu gostaria de mostrar para vocês é o processo de produção de pó de rocha natural a partir das glaciações. Então, antes do aquecimento,
por exemplo, na América do Norte, nós tínhamos toda essa região que está aqui na parte do extremo norte da América do Norte, estava sob geleiras. Está aqui mostrando uma frente de uma geleira, e aqui essas áreas que estão à frente da geleira são depósitos, onde a parte fina desses depósitos são depositadas. Então, a gente olha aqui onde tem os principais depósitos. Vocês podem observar que está no hemisfério norte, principalmente, porque boa parte das áreas de clima temperado, onde tinham glaciares, estão no hemisfério norte. E no hemisfério sul, nós temos aqui na América do Sul, na Argentina, um depósito bastante importante. Então, a gente olha como é que são esses depósitos. São depósitos de várias granulometrias, mas tem um material bastante fino, que são, na realidade, rochas moídas, pelo processo natural. E a moagem acontece na base das geleiras, quando está em contato com as rochas. Isso é carregado e depois depositado também em depósitos importantes. Outro tipo de pó de rocha natural são produzidos pelos vulcões. Então, olha aqui, e tudo que nós estamos vendo aqui, na realidade, são cinzas dos vulcões que saem de um vulcão. Isso, em todos os vulcões são gerados cinzas. Quando você pega lá uma cinza de vulcão, ela é uma rocha moída, na realidade. Também é uma coisa natural de produção de cinza, de rocha moída, pelo processo do vulcanismo. E quando a gente olha aqui a distribuição dos vulcões ativos, então a gente vê o extremo oeste das Américas, nós vemos no interior da África várias zonas com vulcões, aqui no sul da Europa, aqui na Ásia, né, todas essas geralmente são vulcões um atrás do outro, que estão ativos. Então, mostrando aqui, dando exemplo aqui no Rift do leste africano, o Rift de Camarões, e alguns vulcões que são importantes no interior da África, como exemplo. O outro tipo de pó de rocha natural, ocorre nas planícies fluviais. Então, a gente tem aqui a Mesopotâmia, né, o encontro do Tigre com o Eufrates, é um ambiente muito importante de deposição fluvial, e aqui também o Nilo, né, a gente pode observar aqui, né, nessa região. E é exatamente nessa região onde se desenvolveu grandes civilizações no passado, né, no Crescente Fértil. Essa região toda aqui foi possível ter civilizações por causa de uma agricultura pujante que aconteceu nessas planícies. Então, aqui mostrando a planície da Mesopotâmia e como é que ela ocorre. E a mesma coisa acontece com o Egito Antigo, mostrando aqui todas as cidades do Egito Antigo acompanham a planície do rio, e tudo que está em volta são desertos. Então, o que acontece, né? Quando a gente soma essas áreas dos depósitos glaciais, essas áreas dos depósitos de vulcões e dos ambientes fluviais, grandes ambientes fluviais, aqui incluindo o Rio Indus e o Rio Amarelo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os principais centros de origem das plantas que a gente cultiva. Então, na realidade, as plantas que nós utilizamos para a agricultura vieram de ambientes de solos jovens formados sobre rochas moídas. Então, o processo de remineralização é um processo natural. Então, o que acontece, né? Quando não tem a remineralização de solos, nós temos um processo de evolução de formação de solos e intemperismo. Então, a primeira etapa é um processo de formação de argilo-minerais 2:1, e os ambientes tropicais ocorre exatamente esse extremo, onde você tem a perda
boa parte das bases, você não tem mais minerais expansivos, e no caso de ambientes tropicais, são solos que são bons, que conseguem reter ânions. E nos solos mais jovens, conseguem reter cátions. Então, o censo de origem está aqui no início do processo de formação de solos jovens e ricos. Enquanto que nos solos agrícolas tropicais, eles estão no extremo do intemperismo, bem distante dessa origem, da onde a gente tirou as plantas que a gente cultiva. Então, a remineralização de solos nada mais é do que reiniciar o processo de intemperismo aplicando rochas moídas, repetindo o que a natureza faz. Então, remineralizar é reiniciar o processo de formação de solos para justamente simular os centros de origem das plantas que a gente cultiva desde o início da agricultura. Então, o processo é assim, processo natural, dando como exemplo aqui na Indonésia, no Monte Merapi, que ciclicamente gera essas cinzas vulcânicas. Ele tem um processo de moagem, depois é um transporte e, finalmente, a deposição. Esse processo é um processo de remineralização natural, e aqui, nesse caso aqui, é uma área agrícola que foi remineralizada por essas cinzas vulcânicas. A gente pode fazer isso de forma artificial. Nós temos aqui uma atividade mineral, onde a gente produz o pó de rocha, pelo processo de beneficiamento mineral, fazemos o transporte do material e depois a gente deposita na área agrícola. Então, a gente faz a mesma coisa que a natureza faz, mas de forma artificial. Estamos simplesmente imitando a natureza. Então, o que acontece? No processo, especialmente em solos do Brasil, que não tem vulcão, não tem nenhum do tipo daqueles processos que a gente indicou antes, então, o que acontece? Nós temos um processo de envelhecimento. O envelhecimento diminui a reatividade, a biodisponibilidade, a área de superfície específica e os processos de sequestro de carbono. Quando a gente aplica os remineralizadores, a gente rejuvenesce o solo, reinicia o processo de intemperismo, aumentando a reatividade, a biodisponibilidade, a área de superfície específica e o próprio sequestro de carbono, tão importante, inclusive, na interação com os micro-organismos que ocorrem nos solos agrícolas. Então, o processo para que a remineralização aconteça é através do processo de biointemperismo. Isso envolve a interação das raízes e dos micro-organismos associados às raízes na rizosfera. Então, aqui mostrando um mineral sendo intemperizado por hifas de fungo. E esse mineral que a gente está dando exemplo é a biotita, que é um silicato de potássio. Ele é um filosilicato e ele tem um potássio na intercamada. E esse processo de intemperismo, ele libera especialmente o potássio e forma esse mineral no final. Esse mineral é a vermiculita, que tem uma superfície específica bastante elevada, uma capacidade de troca de cátions muito elevada e uma superfície específica muito elevada. Ele libera outros elementos, mas especialmente o potássio que está na intercamada. E se a gente tiver cátions hidratados, eles vão ficar exatamente retidos nessa CTC gerada pelo processo de intemperismo. Esse biointemperismo já foi estudado classicamente, na década de 90 do século passado, foi demonstrado pelo Insinger, que é um pesquisador francês, que ocorre em questões de dias essa transformação, quanto mais próximo tiver da raiz esse mineral. Ele se transforma em vermiculita, conforme passa o tempo. Esse pico de 1,4 aqui é da vermiculita. E nós estudamos, numa tese de doutorado defendida pelo Louise Krall no ano passado, a formação da CTC. Então, a gente mostra
que para as granulometrias abaixo de 0,3 milímetros, nós temos geração de CTC. Aqui, um processo que durou quase um ano, a CTC saiu de 3 centimol de carga por quilo, chegou a 9 centimol de carga por quilo, mostrando que isso é um processo que ocorre na escala agronômica, escala de tempo agronômica. Então, o que a gente considera importante nesse processo é que a liberação dos elementos de interesse, que são nutrientes, e elementos que são benéficos, eles ocorrem numa escala de tempo agronômica, entre 1 e até 10 anos que ocorre essa transformação, essa liberação. E a formação de novas fases minerais ocorre, ela fica estável numa escala de tempo já geológica, de 10 a 3 a 10 a 4 anos. São minerais estáveis e funcionais para o solo. Agora, vamos falar um pouco da história desse processo de pesquisa sobre remineralizadores. Então, a ciência que estuda a questão da remineralização de solos é a agrogeologia. Esse Chatsworth é um pesquisador canadense que fez essa definição, né? A ciência que estuda processos geológicos que influenciam a distribuição dos próprios solos e a formação dos próprios solos, mas também a questão do uso dos materiais geológicos para fazer manejo da fertilidade do solo. É o conceito de regionalizar parte da solução do manejo da fertilidade do solo. Então, essa pesquisa, ela, na realidade, iniciou lá no século XIX. O MISU foi o primeiro que a gente tem registro no Ocidente, né, com pesquisa de forma organizada, na França, e o Julius Hensel na Alemanha. Então, isso foi no século XIX, são os grandes pioneiros. Depois nós tivemos os pesquisadores Keller nos Estados Unidos, o Fife no Canadá, o Otton Leonardos, que foi meu orientador de mestrado, que é brasileiro, em 1987, depois o Chatsworth, que é canadense, e o Van Straten, que também é canadense. No Brasil, nós tínhamos a seção de agrogeologia até a década de 60 no IAC, em São Paulo. E a partir da década de 90, nós começamos uma pesquisa sistemática, e que envolveu inicialmente a Embrapa e a Universidade de Brasília, e depois várias outras instituições. E, a partir dessa pesquisa sistemática, nós desenvolvemos os congressos de rochagem. Nós já tivemos 3 edições e vamos ter a 4ª edição esse ano de 2021. E na China, na mesma época que nós começamos a fazer a pesquisa sistemática aqui no Brasil, a China também começou a utilizar esses insumos, e o objetivo principal lá na China é diminuir a contaminação dos alimentos, porque eles descobriram que o silício ele diminui o fluxo de metais pesados do solo para as plantas cultivadas. E aqui tem mostrando aqui como é que o termo agrogeologia nos livros digitalizados da Google, mostrando como é que foi essa história, né? Isso no século XX e início do século XXI. Então, a gente tem as conferências de agrogeologia que aconteceram na primeira metade do século XX, e quando apareceu o termo pedologia, substituiu aquela visão da agrogeologia como sendo a ciência que estuda a formação dos solos. E depois desse período, criou uma nova fase que a gente chama de Escola Agrogeológica Americana, que envolve pesquisas nos Estados Unidos, no Canadá e no Brasil, especialmente. E, finalmente, mais recentemente, uma nova fase, que é exatamente o que nós chamamos de agrogeologia tropical, especialmente desenvolvida no Brasil. Então, no século XIX, então, o Julius Hensel, ele foi contemporâneo do Liebig, que desenvolveu o conceito dos fertilizantes industriais, e
eles tiveram, inclusive, embates, né? O Julius Hensel falando que bastava ter rochagem para a gente poder desenvolver uma boa agricultura, enquanto que o Liebig falava, não, a gente precisa usar as fontes solúveis para produzir mais. Depois nós vamos ver que, na realidade, não existe contradição entre essas duas tecnologias. Na realidade, elas são complementares. Então, nós temos aí esses dois pesquisadores que foram contemporâneos, e a principal publicação do Hensel nesse tema é os pães de pedras, né? E o Liebig, que deu toda a origem à agricultura industrial que nós temos hoje. E nós temos uma tradução para o português, de Pães de Pedra, do Julius Hensel, que foi feita e é acessível pela internet. É interessante ler esse livro, para a gente ver que está bem atualizado. E no Brasil, nós temos esses 3 congressos. Em 2009, que aconteceu em Brasília, em 2013, em Poços de Caldas, e em 2016, lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, já organizado pela Embrapa. E o 4º congresso, ele vai acontecer no final, entre 8 e 11 de novembro desse ano, e vai ser à distância, né? Ele vai ser virtual, mas vai ser muito importante, a gente tem uma demanda bem grande para esse evento este ano. Então, mostrando aqui a questão da história, lá dos pioneiros, né, especialmente o Nissu e o Hensel, e essa agrogeologia americana, né, das Américas, né, começando com Keller. Nós temos aqui no Brasil o Djalma Guimarães, esse pesquisador Lima, que estudaram na primeira metade e no início da segunda metade do século XX, no Brasil, o Fife, lá no Canadá, o Otto Leonardo, que foi orientado do Fife, e o Otto Leonardo, que foi meu orientador, né? Aí nós temos, no início da década de 90, nós temos essa pesquisa do Singer, do Chatsworth e do Van Straten, que foram muito importantes para preparar para essa etapa que a gente chega aqui no final da década de 90, trabalhos que nós desenvolvemos na Embrapa, e também da professora Suzy Teodoro na Universidade de Brasília. Então, na década de 2000, nós tivemos aqui a liderança junto com o Álvaro Vilela de Rezende, e fizemos uma pesquisa sistemática sobre vários tipos de materiais. Aí, chegando aqui, a partir dos congressos de rochagem, envolvimento de mais colegas nossos da Embrapa, amigos nossos, o Carlos Augusto Posser Silveira e todos os nossos parceiros lá da região sul, e aqui na Embrapa Cerrados, vários colegas, mas aqui eu destaco o Juliano Marchi, né, a partir desses congressos. E chegando, a gente está fazendo um trabalho sistemático desde então, e já tem várias instituições e várias instituições de pesquisas que se envolveram. Eu quero destacar aqui, fazer uma homenagem ao professor Rui de Araújo Caldas. Foi ele que induziu o projeto sobre rochagem, ele era diretor do CNPq na época, e esse projeto que deu origem aos estudos sistemáticos feitos pela Embrapa. Então, a gente gostaria de agradecer ao nosso amigo, o professor Rui de Araújo Caldas, ele que é responsável por esse processo sistemático de pesquisa na Embrapa. Agora eu vou falar sobre um outro tema, que é sobre alguns conceitos e definições, né, que são importantes. A primeira delas a gente tem que ter consciência o que é agromineral. Agromineral é qualquer matéria-prima de origem mineral, quer dizer, que vem de uma rocha, para a gente desenvolver insumos destinados ao manejo da fertilidade do solo e nutrição de plantas. Então, tudo que a gente usa na agricultura, na realidade, veio originalmente de uma rocha para fazer o manejo da fertilidade do solo e nutrição de plantas. Nós temos vários tipos de agrominerais, todos a gente conhece muito bem, né? O calcário agrícola, o gesso, o cloreto de potássio, os fosfatos, e os silicatos são esses justamente onde estão esses agrominerais silicáticos, e dentro desses agrominerais silicáticos nós temos
temos os remineralizadores. Quando a gente olha para as commodities fertilizantes, que é justamente essas fontes solúveis em água produzidas industrialmente, a gente vê que o Brasil é um país que utiliza muito fertilizante de forma importada, mas ele tem um padrão diferente, né? Enquanto que no mundo se consome muito nitrogênio e potássio é o que menos se consome, no Brasil acontece o contrário. O nitrogênio é o que a gente consome menos e o potássio é que a gente consome mais. Outra coisa importante é que todas essas commodities fertilizantes são produzidas no hemisfério norte. Vocês podem observar aqui nesses fluxos aqui do comércio de fertilizantes, que tudo nasce lá no hemisfério norte e vem cair aqui no hemisfério, no caso nosso, vem do norte para sul, né? Essa dependência que nós temos. Aqui, uma outra homenagem que a gente quer fazer para o orgulho que a Embrapa tem que ter da doutora Johanna Dobereiner, que criou essa tecnologia da fixação biológica de nitrogênio, né? A nossa soja brasileira não depende de nitrogênio industrial. Isso é um dos motivos da soja brasileira ser sustentável, e foi por causa da pesquisa que foi revolucionário, né? Por isso que a gente consome tão pouco nitrogênio comparado com outros países agrícolas. E se a gente olhar no histórico de consumo de nutrientes no Brasil, desde a década de 50, nós vamos ver que no início, até meados de 90, nós tínhamos um consumo maior de fósforo do que de outros nutrientes. E a partir de meados da década de 90, nós começamos a consumir mais potássio do que fósforo e do que nitrogênio. E isso persiste até hoje, né? Acontece exatamente isso. E a gente vê um outro fenômeno que é importante, que é preocupante desde a meados da década de 90, que é, na realidade, a diminuição da eficiência de uso de nutrientes. Enquanto que a produtividade, a produção agrovegetal aumentou 3 vezes, o uso de fertilizantes aumentou 5 vezes. Isso significa, de forma bem clara, que a eficiência de uso de nutrientes diminuiu. Então, nós temos que pensar que a gente tem que começar a olhar para os agrominerais regionais. E aí tem uma primeira pergunta importante, é quando que um recurso natural exaure? Aí tem 3 fatores importantes. A própria disponibilidade do recurso, quer dizer, as reservas dele, mas a tecnologia de beneficiamento, o custo dessa tecnologia e a matriz energética utilizada para extrair esse recurso. Então, um modelo como esse, quem pensou nisso aí foi o Hilbert, na primeira metade do século XX, ele previu a crise do petróleo, né, na década de 70. E aqui tem 2 trabalhos, um sobre fósforo e outro sobre potássio, mostrando usando esse modelo do Hilbert, quando que vai começar a ter crise, né? No caso do potássio, está previsto uma crise em 2057, e no caso do fósforo, em 2080. Então, nós temos que nos preparar para essa crise. Nós temos muito pouco tempo, nós temos que desenvolver alternativas. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o potássio, que é a commodity que nós vamos ter problema mais perto, em termos de tempo, nós temos que olhar para o nosso planeta, para a crosta, e olhar o potássio, que está lá com um pouco mais de 2% na sua composição da crosta. O potássio da crosta está nesses minerais, né? 2/3 na forma de feldspato potássico, uns 20 e tantos por cento na forma de mica, e em torno de 8% de outros minerais. E sendo que os sais, da onde a gente retira as commodities do potássio, significa apenas 0,01% do potássio existente na crosta. Então, nós temos possibilidades de obter potássio de outras fontes minerais, né, que são regionais. Rochas que têm esses minerais aqui, já é demonstrado que fornecem potássio. Além do cloreto de potássio e os sais de potássio com enxofre, com sulfato,
nós temos esses minerais que são fontes naturais de potássio e são regionais. Aqui, o outro conceito é o do remineralizador de solos. O Brasil, a partir dos congressos de rochagem e da organização nossa do tema, nós desenvolvemos o conceito de remineralizador de solo. Ele foi primeiro, nós tivemos a Lei 12.890 em 2013, e depois as instruções normativas 5 e 6 de 2016, pelo Ministério da Agricultura, que modificou a lei dos fertilizantes e incluiu os remineralizadores. Essa regulamentação, ela inclui um processo bastante rigoroso de caracterização e registro dos remineralizadores. Nós temos 5 filtros, soma de base, o teor mínimo de potássio, o teor máximo de quartzo, que é um mineral estável e inerte, os teores máximos de metais pesados e o protocolo agronômico, finalmente. Se passar por todos esses crivos, você consegue registrar um remineralizador no Brasil. Então, é o primeiro país que criou essa regulamentação e nós estamos, os outros países que estão desenvolvendo esse tema estão utilizando os conceitos que nós desenvolvemos no Brasil. Então, nós temos que, para a gente estudar essas fontes, nós temos que fazer uma boa caracterização química, caracterização mineralógica, caracterização físico-química e caracterização agronômica. Todas essas 4 conjuntos de caracterização são essenciais para a gente estudar e desenvolver esses insumos. O conceito dos limites que a gente deu para essas fontes está ligado na própria natureza, né? Então, quando a gente pega a composição média da crosta terrestre, a gente olha que a soma de bases é 11,6% e o mínimo indicado na instrução normativa é 9%. E no caso do potássio é no mínimo 1% e a média da crosta é 2,4%. Então, a média da crosta passa como remineralizador, é claro, porque seria um solo original como material de origem. É a mesma coisa em relação ao quartzo, que é um mineral inerte. Ele em todos os 3 tipos de média que a gente tem na crosta terrestre, nunca o quartzo ultrapassa 25%, sempre está abaixo de 25%. Então, mostrando também um rigor que nós tivemos em relação à questão da definição dos critérios, né? Então, os agrominerais silicáticos, eles são de 2 tipos. Os fertilizantes naturais, nós temos fertilizantes registrados no Ministério da Agricultura, derivados de rochas silicáticas. E não existe uma regulamentação específica, mas existe uma regulamentação no Ministério da Agricultura que como material, como produto novo. Então, nós temos fontes de potássio, fontes de cálcio, de magnésio, de enxofre derivados de rochas silicáticas. E nós temos os remineralizadores, que ele é regulamentado e tem uma instrução normativa específica com critérios bastante robustos para os remineralizadores de solo. Quando a gente olha para características dos remineralizadores, eles têm características muito similares aos condicionadores de solo. Ele aumenta a CTC, melhora o pH do solo, diminui a perda de nutrientes, estimula a atividade biológica do solo e das raízes, fornece nutrientes. No entanto, ele forma novas fases minerais. Isso aqui é uma novidade, né? Só os remineralizadores têm essa possibilidade de gerar novas fases minerais funcionais, com superfície específica elevada, com CTC mineral também, que é importante, né? Então, ó, aqui a gente tem o potencial de rochas silicáticas. Nós temos rochas que são ricas em magnésio, rochas que são ricas em cálcio e magnésio, rochas que são ricas em cálcio,
potássio e cálcio e magnésio e potássio. Então, na realidade, nós temos esses 5 grupos de rochas que têm potencial para serem usadas na agricultura, tanto como remineralizadores ou também como fertilizantes. Agora, nós não podemos esquecer que tem outros pós de rochas que a gente usa, né? A rochagem não é só de rocha silicática. A calagem por calcário agrícola é um tipo de rochagem, o uso do fosfato natural reativo, o do gesso natural também, é tudo da rochagem, assim como dos agrominerais silicáticos, né? E cada grupo desses pós de rocha são regionais, né? São agrominerais regionais, e sendo que cada um tem uma função e tem um papel importante no desenvolvimento do manejo da fertilidade do solo. A gente aqui, só para mostrar para vocês, ilustrar o levantamento que nós fizemos diretamente com os produtores de remineralizadores, em 2019, nós tivemos 650 mil toneladas produzidas, daquilo que a gente conseguiu rastrear, né, no Brasil todo, e em 2020 isso praticamente duplicou a produção, e 2021 promete ser também um ano em que o consumo de remineralizador vai aumentar, de agrominerais silicáticos vai aumentar mais ainda, né? A adoção está sendo muito rápida. A pesquisa precisa responder rápido a essa demanda de adoção que está acontecendo. A gente tem que olhar para que, na realidade, nós já temos uma mineração de pequeno porte no país e que boa parte dela tem potencial para gerar produtos para a agricultura. Então, aqui mostrando aqui as usinas de britagem que ocorrem no país, todos esses pontos são pontos de usinas de britagem, quer dizer, são pequenas mineradoras. Todas essas que estão nessa cor roxa aqui são principalmente basaltos, são os mais abundantes que ocorrem no país e onde já tem uma atividade mineral bem desenvolvida, né, de bastante tempo. Quando a gente olha, esse aqui é um estudo que foi uma parceria entre a Embrapa e o Serviço Geológico do Brasil, mostrando que todas as áreas agrícolas do Brasil têm à sua disposição algum tipo de agromineral silicático a menos de 300 quilômetros. Então, é algo extremamente abundante no país. Nós podemos ter uma estimativa que a gente, inicial, é de ter entre 10 mil e 20 mil pedreiras produzindo fontes para a agricultura. Bem, agora a última parte, vamos falar sobre as demandas de pesquisa para o desenvolvimento desses insumos. Então, se a gente considera que nós temos um papel triplo dos remineralizadores de solo, ele como condicionador de solo, como fertilizante, né, multinutriente, e a formação de novas fases minerais, nós temos, na realidade, a possibilidade de gerar um novo tipo de solo. Onde ele é aplicado, ele vai ser transformado, vão ser gerados novos minerais que não tinham no solo e que vão ter características funcionais, que vão ser importantes para o manejo da fertilidade do solo e nutrição das plantas. Então, o que vai acontecer é que nós vamos criar uma camada rica em CTC, um CTC mineral, associada à matéria orgânica, se a gente desenvolver um manejo adequado da agricultura. E a gente vai manter essa alta capacidade de troca de ânions que a gente já tem naturalmente do solo. Então, a gente cria, vamos chamar aqui, uma bateria, né? Que a gente tem um grande reservatório de cátions e um grande reservatório de ânions, que é importantíssimo para o desenvolvimento da agricultura, esses dois grandes reservatórios. E nós temos que entender todo o processo que acontece de interação dos agrominerais no sistema. Então, primeiro, o que acontece entre a planta e as raízes, o que acontece nessa interação na rizosfera
que associa investimento em raiz, aumento de exudatos, aumento de micro-organismos que são eficientes, que são importantes para o desenvolvimento das plantas. Com isso, incrementa o intemperismo desses minerais, isso aumenta a disponibilização de nutrientes, ao mesmo tempo, a quantidade de carbono de moléculas inicialmente de cadeias curtas, que são absorvidas nas novas fases minerais e que aí geram microagregados. Nós temos que fazer esse roteiro aqui de pesquisa para entender todos os mecanismos associados à remineralização de solos. E aí nós temos uma grande possibilidade de criar novos solos, as novas terras pretas de índio, que vamos criar usando esse processo de remineralização de solos, justamente porque nós estamos incluindo minerais novos formados durante o processo de desenvolvimento da própria agricultura. E a outra questão importante é a abordagem metodológica, né? Nós temos que considerar, antes de mais nada, o biointemperismo como o principal mecanismo. E aí, cada escala de estudo tem que considerar o biointemperismo como o processo principal. Então, esses estudos ligados ao biointemperismo são centrais no entendimento do processo e até a gente chegar no entendimento do que acontece efetivamente no campo junto com o agricultor. Então, nós temos 4 grandes grupos de variáveis agrogeológicas, que são muito importantes, né? As variáveis ligadas aos próprios agrominerais, ao solo, aos sistemas de cultivo, são essencial a eficiência biológica dos sistemas de cultivo e, obviamente, condicionada pelas condições edafoclimáticas. Mas nós devemos levar sempre em consideração o fator genético. Nós temos que pensar em modelos de melhoramento. Se a gente quiser desenvolver agrominerais regionais, a gente tem que olhar para o fator genético. Esse aqui, um trabalho que nós desenvolvemos dentro da Embrapa, com a nossa equipe da Embrapa, fizemos um estudo comparando fontes de potássio de rochas, que estão aqui em verde, a fonte solúvel, que é o cloreto de potássio, e comparando duas variedades, a mandioca japonesinha e a mandioca amarelo rio. Olha que comportamento totalmente diferente, né? A mandioca japonesinha responde às rochas silicáticas, aos materiais silicáticos, às fontes de potássio silicáticas, enquanto que a mandioca amarelo rio responde à fonte solúvel. Então, o comportamento, muitas vezes o comportamento agronômico, ele está ligado a um fator genético, e aqui está muito claro essa diferença que ocorre entre as duas variedades em relação às fontes. Então, nós precisamos tomar cuidado quando a gente for desenvolver, pensar nesse processo do fator genético. Outra questão importante, que é muito importante hoje, é a questão do sequestro de carbono. E o uso dos remineralizadores está sendo considerado uma das ferramentas mais eficientes para realizar o sequestro de carbono em solos agrícolas. E o pessoal considera essas reações como sendo, primeiro, um tipo de sequestro de carbono na forma inorgânica e que foi testado do ponto de vista teórico no Brasil, para o estado de São Paulo, indicando que pode ter sequestro, se você fizer uma aplicação de 5 toneladas por hectare nas 12 milhões de hectares das áreas agrícolas do estado de São Paulo, nós podemos ter de 1,3 milhões de toneladas a 2,4 milhões de toneladas de CO2 equivalente sequestrado, só na forma inorgânica. Agora, outra forma que nós queremos investigar, que é muito importante, é o sequestro na forma de matéria orgânica, né? A estabilização da matéria orgânica. Isso aqui é um trabalho, capítulo de livro do Marcos Kleber, 2015, e coautores,
ele mostra nessa figura aqui à esquerda que no Brasil, por exemplo, tem todas as condições de desenvolver o que ele chama de complexos organominerais no solo. Ele tem umidade do solo, ele tem uma elevada produtividade primária e tem um pH ácido. Todas essas condições são favoráveis à estabilização da matéria orgânica. No entanto, ele coloca como pressuposto a questão do intemperismo dos minerais primários. No entanto, nos nossos solos não tem minerais primários. Como é que você faz para fazer colocar o mineral primário? Aplicando remineralizadores. Aí você tem condição, com esse raciocínio, gerar essas fases minerais secundárias, altamente reativas, e gerar o que ele chama dessa associação organo-mineral estável e contribuir com o processo de sequestro de carbono em solos agrícolas. Então, uma coisa que eu quero considerar, deixar aqui claro, que a nossa hipótese é que a associação de fontes solúveis, que são fontes que a gente já conhece bem, e que a gente sabe que ela tem naturalmente baixa eficiência, porque por vários motivos, quando a gente associar essas fontes solúveis com essas fontes dos agrominerais silicáticos, nós teremos uma eficiência muito grande do sistema, aproveitando bem o arranque inicial com as fontes solúveis e a disponibilização dos nutrientes ao longo do ciclo a partir dos agrominerais silicáticos. Então, essa associação é a hipótese que nós temos para indicar que a pesquisa deve ir por esse caminho. E finalmente, eu gostaria de mostrar aqui uma grande demanda que nós temos hoje para a pesquisa, né? Nós temos o desenvolvimento dessas plantas cultivadas melhoradas para os novos ambientes de produção, onde nós temos os agrominerais regionais e os bioinsumos, que são cada vez mais adotados pelos sistemas produtivos. E aí nós temos que considerar que nós estamos simulando o processo natural, quer dizer, o bioinsumo, ele desenvolve os microbiomas próprios, as plantas cultivadas, no lugar das plantas nativas, devem fazer os processos, simular os mesmos processos que acontecem com as plantas nativas, e os agrominerais, eles vêm reiniciar o processo de formação de solo. Isso aqui é o que a gente está chamando de formação de novo tipo de solo dentro dos agroecossistemas. Obviamente, clima, relevo e tempo são variáveis que nós não interferimos. Então, nós temos que pensar que a pesquisa tem que olhar para essa agricultura de processo. Essa agricultura de processo já está sendo adotada pelos próprios agricultores, como é o caso do Grupo Associado de Agricultura Sustentável, o GAS. Então, nós temos que ficar cada vez mais próximo dos agricultores para a gente poder contribuir com esse processo. E finalmente, como eu realcei bastante na nossa apresentação, o solo é por onde a gente vai desenvolver vários tipos de solução. Então, olhando para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente vê que nós temos pelo menos 8 objetivos que estão diretamente ligados ao solo. A gente buscar solução da pobreza, da fome, do bem-estar e saúde humano, a questão da qualidade da água e saneamento básico, a questão da energia limpa e acessível, a produção aqui, né, a agricultura, né, como produção e consumo sustentável, a ação climática através do solo agrícola, a gente mitigar os efeitos climáticos e finalmente, essa questão de desenvolvimento de vida e território de forma equilibrada em todo o nosso planeta.
Eu agradeço. Obrigado.